Graça e paz, queridos. Voltamos para mais uma aula de panorama do Antigo Testamento. Hoje, na nossa 7ª aula, vamos dar continuidade. Antes, vamos recapitular aqui algumas coisas, tá? Nas últimas aulas, nós concluímos a parte dos livros históricos. Havíamos parado desde Juízes, avançamos até os livros históricos Esther, concluímos ali com o livro de Esther. Depois a gente entrou nos livros poéticos, onde falamos sobre os 5 livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos. Hoje vamos entrar, então, nesta 7ª aula, nos proféticos. Vamos falar sobre os profetas maiores e depois sobre os 12 profetas menores, tá bom? Antes de nós começarmos, queridos, para vocês verem, uma lista cronológica dos profetas. O tempo em que eles profetizaram sobre Israel e sobre também Judá, porque, como eu já falei para vocês, depois que o reino foi dividido, os profetas também, alguns profetizaram em Judá, outros profetizaram em Jerusalém, ou melhor, em Israel, tá? Então, aqui temos todos eles com uma data aproximada aqui do período em que eles estiveram atuando, tá? Aqui, queridos, não tem o objetivo de estabelecer a data que eles estiveram profetizando, tá? O objetivo aqui é só nós observarmos que quais deles estavam profetizando sobre Judá, quais estavam profetizando sobre Israel. Alguns deles foram contemporâneos, profetizaram durante o mesmo período. Então, primeiro nós vamos falar sobre os maiores, tá? Por que os profetas maiores? Já vimos que eles são chamados assim porque são os profetas que mais escreveram ou que profetizaram por períodos maiores sobre o povo, tá bom? Os profetas na Bíblia, querido, quando nós paramos para falar aqui dos profetas, estiveram atuando sobre, o povo desde os tempos, desde os juízes, por exemplo. Tá? A gente vê aqui que o mais antigo aqui, que profetizou foi Elias, né? Pela data que ele estabeleceu aqui. Essa arte aqui é do bibliaarte.com. Então eu estava falando aqui para vocês que os profetas estiveram profetizando sobre Israel desde os tempos aqui mais ou menos em 900 a.C., nessa lista que a gente separou aqui. O mais antigo é Elias, desde que o reino foi dividido, tá? Não é que não tinha profeta antes, tá? Mas esses que nós vamos falar aqui, inclusive os livros que nós vamos analisar, é do período de 900 a.C. para recente, tá? Curiosidade aqui, queridos, a gente vê aqui que tem Elias e Eliseu aqui nessa lista, que estavam profetizando sobre o reino do norte, sobre Israel, mas Elias e Eliseu não escreveram, tá? Ou se escreveram, o que eles registraram não foi encontrado, se perdeu. Então, tirando eles, os outros todos são os profetas que estão aqui na Bíblia, que nós vamos falar no dia de hoje. Os profetas tinham, queridos, uma mensagem de correção para a vida do povo de Israel. Uma mensagem de juízo, era o que os profetas traziam para a vida do povo. Uma mensagem de juízo da parte de Deus, sempre quando o povo pecava, vinha um profeta para alertar o povo sobre o seu comportamento, sobre o seu estilo de vida, sobre aquilo que eles estavam fazendo, que Deus sempre vinha com um aviso e depois ele vinha já com um juízo mesmo através dos profetas, tá? Os maiores que nós falamos aqui, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Como a gente já viu, são os profetas maiores porque profetizaram por períodos maiores, tá bom? Depois a gente volta aqui na ordem cronológica aqui, não se preocupem, tá? Vamos falar aqui dos livros. Isaías, Yeshayahu, o Senhor é salvação. O autor é ele mesmo que profetizou sobre Judá. Tema do livro de Isaías, a fidelidade e infidelidade à aliança para com Deus.
o Messias como sendo o servo do Senhor, ou seja, o Messias como o enviado de Deus para cumprir a vontade de Deus sobre o povo. Vamos ler aqui o capítulo 40, verso 1 de Isaías. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Então aqui, queridos, o profeta Isaías, ele veio nesse tempo aqui com uma mensagem acerca do sofrimento do servo do Senhor. Essa é a mensagem. Isaías, vocês provavelmente já ouviram falar que é o profeta que mais profetizou acerca de Jesus. Amém? Profeta messiânico. Então a frase-chave aqui é o sofrimento do servo do Senhor. Por quê? Porque a mensagem dele já nos remetia para Jesus Cristo e o que ele ia sofrer. Tanto é que a gente vê o capítulo 53 de Isaías, né? Que apresenta o Messias sofrendo pelo pecado. E, através das suas feridas, a cura é liberada sobre a vida do povo, sobre a vida das pessoas. É através do sofrimento dele que as nossas iniquidades são perdoadas, os nossos pecados são perdoados, como ele diz lá bem, né, no capítulo 53. Ele faz uma descrição quase física, uma descrição física do Messias, algumas características dele. Um homem de quem as pessoas escondiam o rosto, alguém de quem as pessoas não tinham em autoestima. E muito interessante que, quando Jesus apareceu, nessas características que ele profetizou, o povo esperava um Messias que não parecia com as características que Isaías tinha profetizado. Eles esperavam algo diferente, eles esperavam um rei, um governante. Então, eles ficaram tão cegos, vamos dizer assim, na questão religiosa, que eles esperavam um Messias nos moldes deles mesmos. E aí, quando Jesus chegou, ninguém o reconheceu. Lá em João 1 fala, né? Quando João Batista está batizando, Jesus chega no rio para ser batizado, ninguém deu conta de que era ele, a não ser João. Ou seja, ele passou ali, provavelmente no meio das pessoas, chegou se aproximando até João para ser batizado, sem que ninguém observasse, sem que ninguém desse conta de que ele era o Messias ao qual eles esperavam. Por que talvez isso? Porque Jesus se apresentou nessas características que estão aqui no capítulo 53 de Isaías, o servo sofredor, aquele homem experimentado nas dores, e não como um rei, não com súditos, não com uma coroa, como eles esperavam que o Messias se apresentasse para salvar eles nas mãos dos romanos. Por isso que eles esperavam o Messias dessa forma. Mas eles não observaram que as profecias já falavam como é que o Messias viria, dando as suas características físicas também. Ou seja, já estava tudo na cara. Eles não perceberam. O livro de Isaías também é conhecido como a mini-bíblia, porque ele tem também 66 capítulos. Assim como a Bíblia, ele tem 66 capítulos. Quais os personagens desse livro? Isaías, o rei Ezequias e Ciro, que foi o governante, o imperador do Império Persa, que nós vimos na última aula, tá bom? Conteúdo do livro. Durante a segunda metade do século 8, Judá parecia estar vivendo o exemplo de apostasia deixado pelas 10 tribos, ou seja, aquele ciclo ainda de juízes acontecia até os dias aqui de Isaías. O ciclo do povo se desviar, ser punido, se arrepender, voltar para Deus, se desviar, continua acontecendo. E ele fala aqui que o rei Acaz buscou proteção contra o reino do norte, muito embora Isaías já tivesse avisado para ele que isso não ia adiantar. Ezequias, filho de Acaz, que foi um homem temente a Deus, instituiu reformas espirituais, porém ele buscou a ajuda do Egito em outras questões. Então o Egito caiu nas mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e foi somente por intervenção divina que Judá escapou de um destino parecido. Durante o reinado de Manassés, as práticas idólatras foram reconstituídas e Isaías advertiu para a inevitabilidade do cativeiro. Ele também garantiu profeticamente a preservação do povo e a restauração nacional. Isaías, ele é conhecido como profeta evangélico ou profeta messiânico,
por falar da obra redentora do Messias. Observação, ele profetizou no reino de Judá. Se você voltar lá na imagem lá que eu coloquei aí para vocês, vocês vão ver que ele foi um profeta do reinado do sul, porque ele profetizou em Judá, tá? Você está vendo aí? Se você pegar outra imagem que eu mandei lá no grupo, você vai ver que bate os períodos aproximados, tá, queridos? Não vai bater 100% nem com o que está aqui na apostila, mas na época do rei que foi mencionado aqui, ó, Ciro, né? Esse mesmo. Vamos ver aqui rapidinho o esboço de Isaías. Do capítulo 1 ao 39, a gente vai encontrar isso aqui. Na parte A, primeiro bloco, do 1 ao 12, ele vai falar contra Judá, especificamente. Na parte B, ele fala contra as nações. Depois ele fala sobre o dia do Senhor. E por último, e depois ele fala sobre o julgamento e a bênção e um parêntese histórico, onde ele dá algumas informações históricas aqui. Depois tem o segundo bloco do esboço. Do 40 ao 66, fala da salvação da nação, e aí aqui ele fala onde, né, ele já começa a entrar naquela parte do capítulo 53 que nós falamos, falar sobre o servo, do 49 a 51, e está inserido aqui na parte do futuro da nação, a profecia do Messias. Então, assim, Isaías foi o profeta que mais profetizou acerca de Jesus, chamado de o profeta messiânico. A mensagem dele profética, a mensagem de juízo que ele trazia para o povo, era direcionada para Judá da época. Além de profetizar acerca do Messias, ele também tinha profecias de juízo para Judá. Antes, aqui a gente voltou um pouquinho no tempo, tá? Nos livros históricos, nós avançamos até a época de Ruth, onde o povo estava, todo mundo cativo do Império Persa. Aqui nós já voltamos, onde ele está avisando a Judá ainda que se conserte, porque poderia vir o castigo de Deus, através de quem? Da Babilônia. Então, Isaías, ele profetizou no período de 700 a 690, isso foi antes do cativeiro da Babilônia. Amém? Próximo aqui é o profeta Jeremias, que é o profeta chorão, conhecido como o profeta chorão. O nome dele, Irmeiarro, o Senhor exalta. Ele é o autor do seu próprio livro, que leva o nome dele. Aqui a data vai de 626 a 586 aproximadamente, também em Judá, outro profeta que profetizou em Judá. O tema desse livro fala sobre o julgamento, a nova aliança e a paciência de Deus, e também depois profecias acerca da restauração, porque depois de tudo que Deus iria fazer, ele viria com a restauração sobre o povo. Deixa eu concluir aqui essa parte aqui. Capítulo 1, verso 10. Enquanto a gente estiver aqui nos maiores, eu vou ler, tá? O versículo chave, depois não vai dar mais não, porque senão vai demorar demais. Veja, hoje eu constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Aqui é o chamado do profeta Jeremias. Tá? Deus falou, eu estou te colocando sobre as nações. Queridos, os profetas, quando profetizando da parte de Deus, eles eram a autoridade. Os reis deveriam se curvar à mensagem dos profetas. Não a pessoa dele, mas a mensagem que ele trazia. Porque quando um profeta vinha da parte de Deus falar para um rei, olha, você pecou, você precisa se arrepender, era como se o próprio Deus estivesse falando, ei, você que está aqui trabalhando para mim, fez errado. Então, os profetas tinham essa autoridade. E a gente vê aqui, nesse versículo aqui, quando Deus estabeleceu Jeremias, que ele falou assim, eu constituo você sobre nações e reinos. Para quê? Para derrubar, para arrancar. Arrancar quê? Arrancar reis do seu posto, arrancar sacerdotes, todo mundo que estivesse fora, desalinhado com a vontade de Deus, o profeta vinha ali para... Então, a mensagem profética do Antigo Testamento é diferente do que a gente entende hoje como profecia. O que a gente entende hoje como profecia? Uma previsão do futuro. Para nós, hoje, profecia é uma previsão do futuro. Mas aqui não era somente isso. Era muito mais uma mensagem de confronto, uma mensagem de juízo que Deus dava através dos profetas para os reis e para o povo. A relação do futuro, quando, por exemplo, um profeta vinha e falava assim, vai acontecer isso, isso, isso.
Não é que ele estava fazendo uma previsão do futuro. É que Deus estava falando assim, se vocês não se arrependerem, não mudarem o seu comportamento, eu vou fazer isso, isso e isso. E muitas dessas coisas aconteceram por quê? Porque o profeta previu? Não. Porque o povo não se consertou e Deus mandou o juízo que ele já tinha avisado que ia mandar. Então, o profeta, querido, diferente do que a gente acha muitas vezes, ele não é um vidente. Apesar de que na época do Antigo Testamento eles chamavam os profetas de vidente. Eles eram conhecidos como videntes. Inclusive, se você estiver lendo na Bíblia judaica, você vai achar lá vidente em algumas passagens. Ele está se referindo aos profetas. Não é o conceito que a gente entende hoje, de alguém que vai ver o futuro e vai nos contar. Ele vinha com essa mensagem de juízo da parte de Deus, mas quando o povo se arrependia, o juízo era removido, né? Não era aplicado. Mesmo que Isaías profetizou algo do futuro, acerca de Jesus. Isso é uma profecia messiânica. Agora, pode existir, mas é que para nós hoje, a gente só considera a profecia quando vem uma mensagem dessa, de algo que vai acontecer no futuro. Aí a gente acha que é profecia. Quando, por exemplo, alguém fala da parte de Deus uma palavra de juízo sobre a igreja, por exemplo, a gente deve considerar no mesmo nível de uma mensagem profética dos profetas aqui do Antigo Testamento, por exemplo. E aqui tem uma coisa, queridos, sobre os profetas. Tá? Ó, o que acontece com os profetas? Para que eles serviam? Para que Deus pudesse falar com aquele povo que não estava mais falando com Deus. O profeta servia para isso. Quando o povo não falava mais com Deus, se desviava, Deus tentava acessar o povo e o povo não ouvia Deus, Deus mandava o profeta ir lá. Então, hoje em dia, as pessoas têm aquele negócio com profeta e com profecia. Ai, preciso de uma profecia, preciso que um profeta me fale. Ai, minha vida está assim. Quem me dera alguém viesse e soltasse um manto para mim. Não, é porque o que precisa é cada um de nós que hoje temos acesso, nós mesmos ir buscar em Deus a revelação para a nossa vida. Agora, hoje as pessoas querem que venha um profeta e fale para elas as coisas que ele acha que precisa ouvir. Profeta do Antigo Testamento e profeta de hoje são coisas bem diferentes, apesar de que ainda a gente encontra hoje profetas mesmo nesse modelo aqui. Nesse modelo aqui, são raros que vêm, porque muitas vezes quando um profeta recebe uma mensagem nesse nível aqui que Deus dava para esses profetas, ele pensa duas vezes. Porque ele sabe que nunca mais vai ser convidado para ir lá naquela igreja. Se ele é daquela igreja, ele sabe que não vai ter mais oportunidade nenhuma. E se manda ele falar contra uma autoridade da igreja, aí ferrou. Aí ele vai desobedecer a Deus, com medo das consequências. É difícil. Então, quem quiser o ministério profético, querido, na sua vida, saiba que tem uma responsabilidade, tá? Não é só sair por aí, esse que eu te digo, não. A frase-chave desse livro de Jeremias é rendição. Os personagens Jeremias, Baruque, Pazu, Jeconias, Ananias, Edequias, que é o mais conhecido, Nabucodonosor, Gedalias e Joanã. Conteúdo deste livro. Esse livro fala, ele mostra aqui, né? A disposição dessas, ele fala aqui que a disposição das referências não está numa ordem. O que ele quer dizer com isso? Que em todo o livro tem profecias de juízo, como também de esperança. Então não segue aquela ordem assim, por exemplo, aviso, castigo, depois esperança. Em todo o livro de Jeremias tem profecias que falam de juízo, que falam de esperança, que falam de restauração. Jeremias advertiu para a inevitabilidade do cativeiro. Qual cativeiro? Babilônico, porque ele foi profeta sobre Judá. E pregou a necessidade de redenção diante do avanço babilônico. Ou seja, através dele, Deus estava dizendo, a Babilônia está crescendo, a Babilônia está avançando. Se consertem, porque senão vocês vão ser conquistados. Eles vão ser instrumento meu para castigar vocês. Então, após a morte de Josias, foi o último rei justo em Judá. Judá teve algum rei que prestou, tá, queridos? Israel não. Os reis que governaram Israel, todos foram ruins. Judá teve reis bons ainda. E o último deles foi Josias. Depois disso, Judá abandonou a Deus e os mandamentos. Então, Jeremias compara Judá com uma prostituta no decorrer do livro. Ele alerta que o julgamento de Deus estava próximo.
ele é o maior livro profético de conteúdo. Ele é o maior livro profético. Jesus citou o livro de Jeremias mais vezes do que qualquer outro livro profético no Novo Testamento. Jesus citou o profeta Jeremias muitas vezes. Curiosidade aqui, ele foi contemporâneo, você pode voltar lá na imagem. Ele foi contemporâneo de Sofonias, Abacuque, Daniel e Ezequiel. Eles profetizaram mais ou menos no mesmo período. Coitado do rei que governou nessa época aqui, né? Aqueles 5 profetas. Se um só já dava trabalho, imagina 5. Só que Daniel não atuava, né? Dessa forma aqui como Jeremias. Apesar de ele ser considerado um livro profético, mas também ele é um livro escatológico. Tem gente que considera ele mais um livro escatológico do que profético. Depois a gente fala sobre Daniel. Vamos lá. Vamos falar aqui sobre o esboço de Jeremias. Tem a chamada, as profecias contra Judá, a condenação da nação, os conflitos do próprio profeta, porque ele, apesar de ser um profeta poderoso, era um profeta quase um reclamador. Ele gostava de questionar bastante, assim, falar, mas Deus, por que isso aconteceu? Então ele tinha esse conflito. A consolação da nação e a queda da nação. Qual é a nação aqui? Judá. Aqui eu coloquei de novo o slide da última aula para a gente poder ver como estava o reino nessa época de Jeremias. O verde ali é o império, tá? Que já tinha conquistado Israel. Assírio, não, todo verde. Já tinha conquistado Israel e Judá ficou aqui, ó. Judá ficou aqui, ó. Essa bolinha aqui, ó. Dominado por todos. Nesse contexto que está aqui o profeta Jeremias ainda avisando o povo, olha, melhor vocês se consertar. É melhor vocês se consertar. E ainda assim o povo ficou desviado. A terceira parte aqui do esboço, ele fala das profecias contra as nações e a queda de Jerusalém. Jerusalém é a queda de Judá propriamente dita, tá? Então, no final do livro aqui de Jeremias, acontece o que ele está predizendo aqui, através de Deus, que Deus ia mandar o juízo. Como o povo não se consertou, o juízo veio, e a Babilônia veio para conquistar Judá, próximo aqui do ano 586, tá? Lamentações de Jeremias. Também é do profeta Jeremias. O nome original desse livro é... Como? Olha o tom do título do livro. Como? Por quê? Porque ele ficava assim, mas Deus, como que isso vai acontecer com a gente? Por quê, papai? Talvez você pode ser um profetinha Jeremias. Deus está te revelando isso hoje. A época desse livro aqui é a continuação do outro, 587, ou seja, depois que Judá caiu. Aí ele começou a se questionar e questionar a Deus o porquê. Como que isso foi acontecer, Deus? Como que o Senhor enviou a Babilônia para pegar Judá aqui e dominá-la? O tema é a lamentação, a destruição de Judá, confissão, esperança, aliança e fidelidade para com Deus. Vamos ler esse versículo-chave que está no capítulo 2, versos 5 e 6. Olha o que ele fala. O Senhor se tornou como inimigo, devorando Israel. Devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação. Demoliu com violência o seu tabernáculo, como se fosse uma horta. Destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor, em Sião, entregou ao esquecimento as festas e o sábado, e na indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Então, amados, aqui o livro de Lamentações, eles são 5 poemas que o profeta escreveu, na verdade. As Lamentações aqui foi a expressão dele ali. Então, ele escreveu 5 poemas e eles foram separados nesses 5 capítulos do livro aqui. Tá? Aí no esboço a gente consegue ver, deixa eu voltar antes do esboço aqui e falar do conteúdo. Conteúdo do livro, ó. É a lamentação, o choro do profeta
Jeremias, ao presenciar a destruição de toda a cidade de Jerusalém pelas tropas de Nabucodonosor no ano 586. O primeiro, a miséria e a desolação de Jerusalém, é o primeiro poema dele, título bom para um poema. Segundo, a ira do Senhor, a consolação, a descrição do sítio, né, do local para onde o povo foi levado, o pedido, perdão e restauração da parte de Deus para com o povo de Israel. Então, queridos, o profeta aqui ele entende que os babilônicos foram um instrumento nas mãos de Deus para castigar mesmo o povo de Judá. E ele deixa claro que o pecado e a rebelião foram a causa disso. O pecado do povo e a rebelião para com Deus foram a causa pela qual Deus permitiu que a Babilônia conquistasse Judá. O sofrimento que o livro relata é relacionado ao sofrimento de Jesus na cruz, por causa dos pecados do homem. Então, esse livro aqui, poderíamos fazer essa alusão da rebelião com o povo, o sofrimento que veio sobre o povo é o sofrimento que Jesus recebeu por causa da rebelião da humanidade contra Deus. Então, poderíamos aplicar esse livro um sentido também messiânico, né? De profecia messiânica, ao relacionar todo o sofrimento de Judá, todo o sofrimento que Judá passou, com também o sofrimento que Cristo viria a passar. O livro de Lamentações são 5 poemas. O que a gente já aprendeu aqui sobre a linguagem literária? Que então a gente, quando for fazer a leitura desse livro de Lamentações, a gente vai saber que a abordagem aqui já é um pouquinho diferente. Você vai encontrar o quê? Figura de linguagem, muitas parábolas. Então, a abordagem que a gente faz desse livro de Lamentações é diferente aqui. Próximo livro, Ezequiel. Ezequiel, ele fala, o nome dele significa Deus fortalece. A data desse livro foi escrito 593 a 573, na Babilônia, já na época que o povo já está lá cativo. O tema, a sabedoria de Deus, a restauração de Jerusalém, o templo e a glória do Senhor. Por que ele está falando aqui do templo? Porque esse templo aqui, na verdade, já é a segunda reconstrução do templo. A segunda construção que nós vimos lá na última aula no livro de Reis. O nome dele aqui, de Ezequiel, ele também pode significar fortalecido por Deus. O versículo-chave está lá no capítulo 36, no verso 33 a 35. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu os purificar de todas as suas iniquidades, então farei com que as cidades sejam habitadas e as ruínas sejam reconstruídas. Quais são essas ruínas aqui? Cidade de Jerusalém, que foi arruinada. Falei para você, né, na última aula. Quando Nabucodonosor conquistou Judá, eles destruíram tudo. O templo, destruíram a cidade, derrubaram os muros da cidade, que a gente viu lá que Esdras e Neemias trabalharam para reconstruir. Isso aqui foi o quê? Foi essa conquista de Judá através da Babilônia, da qual esses profetas aqui já estavam avisando que viria. Versículo 34. A terra que estava abandonada será cultivada, e deixará de ser um lugar abandonado aos olhos de todos os que passam. Então se dirá, esta terra abandonada ficou como o jardim do Éden. Olha só, as cidades que estavam desertas, abandonadas em ruínas, estão fortificadas e habitadas. Então Ezequiel, ele já é um profeta mais de bem com a vida, né? As profecias dele já são um pouquinho mais animadas, mais favoráveis para o povo. Na verdade, aqui ele já está profetizando a restauração de Jerusalém, que havia sido conquistada pela Babilônia. Ou seja, o castigo já veio. Olha aqui mais uma vez o ciclo, queridos, se mostrando sobre a vida do povo. Veio o profeta Isaías, veio o profeta Jeremias, o povo não se arrependeu, não se converteu. Veio o castigo. Agora começou a vir o profeta já trazendo uma mensagem de restauração. Porque o povo já começava a se arrepender, então a restauração virá. E vamos ver depois se vai ter outra queda. Provavelmente, né? Conteúdo aqui do livro. Ezequiel se encarregou de sempre relembrar os exilados sobre os pecados que haviam trazido sobre ele o juízo divino, assegurando que a bênção futura que Deus traria ao povo
de acordo com a sua aliança. Então, o profeta Ezequiel, na verdade, ele fez um trabalho meio que de não deixar o povo se esquecer de Deus de uma vez por todas. A profecia que ele trazia era uma profecia mais de restauração mesmo, para que o povo não se esquecesse de Deus e se mantivesse também ainda esperançoso numa restauração que Deus iria fazer, através, do arrependimento. Ele fala aí, na sua apostila, ainda no conteúdo, que os capítulos de 1 a 24 foi escrito antes da queda, para relembrar aos seus companheiros de cativeiro que o juízo de Deus contra a cidade e o templo viria. Então, ele profetizou também antes da queda e depois da queda. Então, ele também esteve ali junto com Jeremias, avisando o povo que não se converteu. Ezequiel, ele fala sobre a futura restauração de Israel. Podemos colocar essa mensagem principal. E também, queridos, o profeta Ezequiel, ele também tem profecias escatológicas. Porque quando ele fala de restauração, automaticamente também as profecias dele são aplicadas para a restauração do povo de Israel para com Deus, no milênio, tá? Depois, quando Deus vai salvar o povo de Israel. Então, tem muitas profecias aqui que também nós vamos ver quando estivermos estudando escatologia. Ele foi talvez o único aqui profeta e sacerdote. Ele tinha sido separado para ser sacerdote, mas quando ele tinha 25 anos, Deus o chamou para profetizar. Então, ele foi o único aqui que se tornou profeta e sacerdote. Apesar de, pela lei de Moisés, o sacerdote só começava mesmo a atuar quando ele tinha 30 anos. Por isso que o ministério de Jesus começou com 30 anos. O sacerdote, o sumo sacerdote, eles só poderiam atuar com 30 anos. Eles não poderiam atuar antes disso. Então, Jesus esperou até ele completar 30 anos para ele começar o ministério dele. Isso é a lei de Moisés. Agora eu quero ler com você um dizeres aqui que tem aqui no meu aplicativo sobre o livro de Ezequiel. Ele profetizou, volta lá na sua fotinha aí do período dos profetas aí, da cronologia, que você vai ver que ele profetizou durante os 70 anos de cativeiro. Então, nada melhor do que uma mensagem dessa, como a que ele tinha, nos tempos que o povo estava vivendo aqui. Ezequiel, ele foi destinado a iniciar o ministério da sua vida como um sacerdote aos 30 anos, foi tirado da sua terra natal e enviado para a Babilônia, ou seja, ele estava também na Babilônia com 25 anos, e por 5 anos ele ficou em desespero, e aos 30 anos ele teve uma visão da glória do Senhor que cativou o seu ser na Babilônia. O sacerdote e profeta descobriu que Deus não era limitado pelas restrições estreitas da terra nativa de Ezequiel. Em vez disso, ele é um Deus universal que comanda e controla as pessoas e as nações. Na Babilônia, Deus concedeu a Ezequiel a sua palavra para o povo. A experiência de sua chamada transformou Ezequiel. Ele se tornou avidamente dedicado à palavra de Deus. Então ele profetizou durante esses 70 anos do cativeiro babilônico. Período aqui, em branco, são 70 anos, do cativeiro. Então, o Ezequiel está aqui. Curiosidade, ele profetizou sobre Judá e Israel não existia mais nessa época. Já estava, vamos dizer assim, dominada totalmente pelo Império Assírio. Vamos lá. Esboço de Ezequiel. Parte 1, ele fala do julgamento. A comissão de Ezequiel, ele fala sobre Jerusalém, as nações, e depois a restauração na parte 2 do esboço do livro. Tá? Ainda aqui nesse panorama, queridos, vamos até Daniel, que é o último dos 5. Queridos, essa matéria ela é assim mesmo, tá? Você não fica
angustiado não, porque é um panorama sobre todos os livros, mas eu decidi dar um melzinho na chupeta para vocês aqui em Daniel. Vamos lá, Daniel. Deus é meu juiz. Todo nome que você vê aqui na Bíblia que termina com El, está falando sobre Deus, tá? Deus é meu juiz. A data desse livro é o final do século VI. Local, na Babilônia. Tema, a história mundial, os gentios e judeus, e também a soberania de Deus. Daniel foi um dos que foi levado pelo rei Nabucodonosor porque ele tinha qualidades. Eu falei para vocês também que o rei Nabucodonosor levou algumas pessoas para a Babilônia, porque ele conquistou a Judá, mas ele não levou todo mundo, ele levou quem era de interesse dele, quem tinha alguma coisa a oferecer. E Daniel era um deles. Tá? O livro de Daniel, queridos, você vê assim como Deus é bom na vida daquele homem também que procura agradar a Deus. Daniel é um dos poucos personagens na Bíblia que não tem nada contra ele escrito. Tudo que Deus falou aqui, fez questão de colocar sobre Daniel, são coisas que mostram um bom testemunho da parte dele. Já começa assim que ele foi levado, que ele não quis se contaminar com as comidas do povo. Pediu para fazer jejum e convenceu a pessoa quem cuidava deles lá, e ele conseguiu isso. Então, vamos dar uma analisadinha aqui em Daniel, tá? Vou ler o capítulo 4, verso 34 e 35, que é o verso-chave do livro. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Então aqui já lá na frente, o rei Nabucodonosor, depois das experiências que ele teve, reconheceu a soberania de Deus, que é a frase tema do livro. A soberania de Deus. Quais personagens estão aqui no livro de Daniel? Ele mesmo, Nabucodonosor, o Dário, que foi o imperador, Ananias, Azarias e Misael. Esses três aqui são muito conhecidos, que muita gente não sabe quem é, tá? Conteúdo do livro: 605 a.C., Nabucodonosor levou Daniel e outros cativos para a Babilônia. Então, Daniel recebeu aqui um lugar de destaque e responsabilidade no reino. Por quê? Por conta de ser um homem da ciência, um homem inteligente, e porque também Deus usou ele e isso chamou a atenção das pessoas ali. Deus abençoava ele e ele tinha habilidades para contribuir com a nação. Depois da morte do rei, Daniel aparentemente perdeu este lugar de prestígio, mas ele foi chamado de volta para interpretar o que apareceu escrito. Bom, eu não vou discorrer isso aqui, porque a gente já vai falar mais profundamente. Vamos voltar aqui em cima nos personagens, queridos. Ananias, Azarias e Misael. Quem são esses três aqui? Isso. Primeira coisa que a Babilônia faz com a pessoa: mudar o nome. A mudança do nome fala de uma mudança de identidade, fala de uma mudança de personalidade, de caráter e tudo. Isso daqui, o nome deles tinha um significado, o nome hebraico deles, o nome hebreu. O nome que deram para eles na Babilônia já tinha um outro significado distinto. Eu quero falar sobre esses significados aqui, ó. Ananias, o nome dele significa o Senhor é misericordioso ou o Senhor é gracioso. Azarias, o nome dele significa a quem Deus ajudou. E Misael, o nome dele significa quem é como Deus, ou quem é o que Deus é. Ananias, Azarias e Misael. Aí, chegando lá, trocaram tanto o nome deles quanto o nome de Daniel. Tá? Aí, olha o nome que deram para eles. Para Ananias, deram o nome de Sadraque.
Azarias deram o nome de Abednego. E Misael deu o nome de Mesaque. O que significa? Sadraque, o servo do Deus Sim, ou o mandamento de Aco. Deram nomes para eles de acordo com os deuses que eles tinham na Babilônia. Esses nomes são nomes caldeus. Sadraque, o servo do Deus Sim. Abednego, o servo de Nego, um deus dos babilônios. E Misael, que deram o nome de Mesaque. Mesaque significa quem é como Aco. Olha aqui, trocaram o nome de Misael, mas só trocaram o nome do Deus. Porque Misael é quem é como Deus. E Mesaque, quem é como Aco. Quem é o que Deus é, Misael, também pode significar isso. E Mesaque, quem é o que Aco é. Então, trocaram o nome dele como querendo trocar a sua identidade, né? A sua essência. E Daniel deram o nome de Beltesazar. Era o nome de um outro rei, mas significa Bel protege o rei. Bel proteja o rei. Ou seja, a Babilônia, além deles levarem os recursos, levar o que tem de valioso, eles trocam a identidade da pessoa. Isso é a mesma atuação de um principado, de um espírito maligno. Tá? Então, podemos dizer que esse espírito que age com esta estratégia aqui, que a Babilônia tinha, ele faz isso com a pessoa. Vamos continuar aqui. Aí, quando você começa a ler aqui, você vai ver, né, no capítulo 1, fala de Daniel e fala desses 3 amigos dele. No capítulo 2, fala do sonho do rei Nabucodonosor. E o sonho dele fala exatamente o que essa imagem aí mostra. Que ele teve um sonho, a qual ele tinha construído uma estátua para ele, para honrar o nome dele, muito grande, e uma pedra que não foi esculpida por mãos de homens, rolou de uma montanha muito alta e quebrou as pernas desta estátua. Quebrou a base dela. Então, o rei Nabucodonosor teve um contato com Daniel através desse sonho aqui, porque ele não lembrava o sonho, então ele chamou os seus feiticeiros para explicar para ele o que aconteceu e ninguém conseguiu. Nem falar para ele o sonho, nem o significado. Então ele matou todo mundo, chamaram Daniel e Daniel deu para ele o significado do sonho, avisando para ele que ele iria ser castigado. Esta pedra que simbolizava a queda do governo dele, a queda do reino dele, tá? E a estátua tem umas características aqui que a gente já vai ver. Mesmo assim, ele foi lá e construiu a estátua. E os conselheiros deles fizeram com que ele se convencesse de que todo mundo deveria se curvar perante a estátua dele. Quando tocasse a trombeta, quando tocasse o chofar, toda a nação da Babilônia deveria se curvar diante da estátua do rei. Então, ou seja, ele tinha se engrandecido. Na verdade, a Babilônia cresceu e conquistou muito. Então, ele se engrandeceu a ponto de fazer isso aqui, colocar todos eles para adorar. E esses 3, Ananias, Azarias e Misael, aqui, queridos, o importante da questão do nome é a gente saber que o nome deles, o nome que Deus deu para eles, não foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Esta é a identidade que a Babilônia quis trazer para eles. Tá? Então, na verdade, assim, esse nome aí, que é o nome comum que a gente ouve falar, na verdade, não deveríamos nem usar. Deveríamos usar o nome deles mesmo. Esses 3, guardando a identidade deles, da essência deles, do povo deles, do Deus deles, não se curvaram diante da estátua. Então, no capítulo 3, a gente vê que veio a fornalha. Então, o rei pegou e mandou colocar esses 3 aqui na fornalha. E aí, o que aconteceu? Na verdade, isso aqui, o rei era induzido, né, meio que enganado pelos conselheiros dele. Porque o rei era amigo de Daniel. Depois que ele interpretou o sonho, o rei teve proximidade com Daniel. E aí ele falou, vou ter que colocar eles lá. E aí colocaram os 3, Ananias, Azarias e Misael. Quando ele olhou lá dentro da fogueira, ele disse assim, não foi 3 homens que nós colocamos lá?
eu vejo o quarto homem. Então, na verdade, ele viu aqui, não dá para afirmar que era Jesus, nem que era Deus, nem que era o Espírito Santo, nem que era um anjo. Ele viu um quarto homem, tá? As pessoas gostam de afirmar que era Jesus, mas a Bíblia não fala que era Jesus. Até porque Jesus não aparecia assim, né? Dessa forma assim. Então ele viu um quarto homem lá, que representa que, às vezes, Deus não vai nos livrar da fornalha. Às vezes, Deus não vai nos livrar do fogo. Deus não vai nos livrar da situação difícil, da provação, da dificuldade. Porém, Ele está nela conosco. A simbologia aqui foi que a fidelidade deles não trouxe uma perda, não trouxe uma morte, prejuízo para eles. Porque a Bíblia fala assim que eles saíram da fornalha e nem um pedacinho da sua roupa se queimou. Esses 3 homens aqui, a fidelidade deles foi, como eu posso dizer, recompensada por Deus. Por não se curvar diante da estátua do Nabucodonosor, o próprio Senhor enviou ali, né, uma manifestação, uma teofania, que protegeu eles na fornalha. E aí, quando o rei mandou tirar eles, ele falou, então, joga os acusadores deles lá. Então, os acusadores deles foram jogados aqui. E a Bíblia fala que o fogo consumiu eles. Assim que os 3 saíram de lá, o fogo consumiu esses 3 aqui. E aí se desenrola, né? Continua aqui o livro de Daniel. O rei Nabucodonosor, acontece o que com ele? Ele fica maluco. Ele fica doidão. A Bíblia fala assim que ele começou a se comportar como um maluco, comer capim, viver como se fosse um animal, né, um cavalo, um jumento. E ele passou 7 anos assim, fora do ar, fora, né? E depois, aquele versículo básico que nós lemos aqui, foi quando ele recobrou a sua consciência, e aí ele reconheceu. Porque quando o Daniel interpretou o sonho dele, ele passou a acreditar em Deus. Quando Daniel contou o sonho, deu a revelação para ele, né, a interpretação do sonho, o significado, ele passou a crer em Deus, mas ele não deixou de crer nos outros deuses que tinha na Babilônia, que eles adoravam. Então, Deus deu para ele um castigo, falou, você vai ficar fora do ar. E aí que veio, ele fala aqui, né, ó, no conteúdo do livro, Daniel foi nomeado um dos 3 presidentes durante a administração de Dário. Então, o reinado persa veio e dominou tudo. Dominou a Babilônia caiu nas mãos do Império Persa, e o rei Nabucodonosor foi deixado lá de lado, comendo o capim dele. E a Bíblia fala assim que o orvalho caía sobre ele lá. Depois disso, queridos, um novo rei tomou o poder. Seu ministério foi, estou falando de Daniel, testificar por sua vida, pessoa e por suas profecias o poder de Deus. Embora no exílio o povo de Israel não fora abandonado por Deus, e Daniel revelou muitos detalhes do plano divino para o futuro do povo. Daniel também descreveu o curso da história dos poderes gentílicos, desde seus dias até a segunda vinda de Cristo. Aí subiu esse outro rei, e ele estava lá, né, se confraternizando com o povo, e a Bíblia fala assim que apareceu uma mão. Esse rei aqui não tinha nada com o Deus de Israel, tá? Esse rei aqui era totalmente pagão, ímpio, não servia a Deus. Apareceu uma mão na parede e ela escreveu lá, Mené, Mené, Tekel Uparsim. E aí ele também chamou os feiticeiros dele para decifrar o que significava. Imagina, eles estavam aqui numa festa, que nem essa foto mostra aí, e aparece uma mão e começa a escrever na parede. Mené, Mené, Tekel Ufarsim. E aí Daniel foi lá de novo. E interpretou o que estava escrito. Estava escrito que os dias dele tinham sido pesados na balança. Ele e o império, o reino dele tinha sido pesado na balança e tinha sido encontrado em falta diante de Deus. Imagina você falar isso para o próprio rei, do lugar que você mora. Você e o seu reino foram pesados por Deus e foram encontrados em falta. Bom, e aí se desenrola, queridos. O que eu tinha falado aqui, que é colocar aqui para vocês, só para vocês terem um gostinho, foi isso aqui da estátua.
capítulo 7 de Daniel, um paralelo entre Daniel no capítulo 2 e no capítulo 7. A estátua ela era feita a cabeça de ouro, o tronco de prata, a cintura de bronze e os pés de ferro, ou as pernas de ferro. Isso aqui é a estátua do rei Nabucodonosor, a estátua que ele mandou construir, que ele viu no sonho. No sonho ela era dessa forma aqui. A cabeça era ouro, o tronco prata, a cintura bronze e as pernas de ferro. Isso aqui, queridos, Deus estava mostrando para ele que aquela estátua que estava em pé, na verdade, ele era só a cabeça. E as outras partes eram impérios que viriam depois da Babilônia. A gente vê que isso aconteceu, até isso aqui está no contexto da aula ainda. Por quê? O Império Babilônico foi conquistado pelo Império Medo-Persa. A Pérsia que conquistou a Babilônia depois disso. Mas depois, já lá na frente, o Império Grego veio e conquistou. Depois da Grécia, com Alexandre, né? A Grécia nos tempos de Alexandre o Grande, dominou quase a Europa inteira. Mas ainda depois disso veio o Império Romano. E aí você vê aqui, ó, as pernas são de ferro. Por quê? Porque o Império Romano dominou com mãos de ferro mesmo o mundo. Na época, o mundo. O Império Romano dominava o mundo. Então, a pedra que rolou e derrubou todos essa estátua, na verdade, está profeticamente apontando para a rocha, que é Jesus Cristo, que viria para derrubar todo esse império. E ela acertou bem nos pés aqui, na base, que era de barro. Depois, lá no capítulo 7 de Daniel, ele tem uma outra visão, onde fala assim que ele vê sair do mar quatro seres. Um leão que tinha asas, um urso, um leopardo com 4 cabeças, asas e chifres, e uma besta com chifres. Isso aqui é escatologia, só para você ter um gostinho aí. Ó, essa é a imagem dos animais. O leão, tá? O leão, na verdade, ele era o símbolo da Babilônia. A Babilônia utilizava o leão como símbolo. E aí eles governaram nesse período aqui mais ou menos, anos 600 a 540. Governaram o mundo. O urso é o Império Médio e Persa, que governou do ano 539 ao ano 331 a.C. O leopardo de 4 cabeças é a Grécia. Por que 4 cabeças? Quando a Grécia caiu, o Império de Alexandre o Grande caiu, eles meio que se separaram em 4 regiões distintas e fizeram como se fossem outros 4 reinos menores. Então, o leopardo é a Grécia, que governou de 331 a 168, e depois veio a besta, né, que ele fala besta, um animal terrível e tal. Fala que ele tinha, um dos chifres tinha uma aparência de homem, que era arrogante e falava blasfêmia. Esse aqui é Roma. Roma teve um imperador que ele falou, eu me considero um deus, na época de Jesus. Eu me considero Deus. Ele queria que as pessoas o adorassem. Esse aqui foi no período de 168 a 1798. Aqui ele já coloca um pouquinho do governo da Igreja Católica Romana. Na Igreja Apostólica é a Igreja dos Apóstolos. A Roma tirou os apóstolos da Igreja Apostólica e colocou a Igreja Apostólica Romana. Na verdade, de apostólica ela não tem nada, porque ela é do Papa. Então, eles pegaram o que era o título da época, vamos dizer assim, que era a Igreja Apostólica, e acrescentaram Romana, mas tiraram tudo que tinha de apostólico ali nela. Tá? Então, esse império aqui de Roma governou até a época de 1798, e por aí vai. Quando a gente estiver estudando escatologia, a gente vê essas coisas mais a fundo aqui. Tá? Mas aí, ó, a cabeça a Babilônia, o tronco era a Pérsia, da estátua, a cintura aqui, a parte que era de bronze, é a Grécia, e o ferro é Roma. E aí embaixo ele fala assim, né, se você continuar a ler o Daniel, ele ainda fala de um ancião de dias, que fala do juízo, e fala que tinha um aspecto de filho do homem. E aí já está profetizando já sobre a segunda vinda de Cristo. Então, queridos, aqui a gente conclui
essa parte dos livros proféticos, tá bom? Vamos encerrar então essa aula aqui, a gente já volta.